Shalom! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Maurício sobre História. Na última aula nós falamos sobre o período regencial e regência trina permanente e regência trina provisória. Hoje nós vamos falar sobre a regência una e as rebeliões que foram causadas, né, nesse período conturbado que alguns historiadores, né, falam que foi um período pré-republicano, né, uma vez que Dom Pedro I já não estava e houve uma certa liberdade neste período até o golpe da maioridade com o golpe com Dom Pedro II. Né? Vamos aqui comigo. 1831 foi a abdicação de Dom Pedro I, ele vai para Portugal e aqui no Brasil fica um tanto quanto conturbado. Né? O Brasil fica sem o seu principal rei e a Constituição de 1824 permitia que, na ausência do rei, houvesse um período regencial. Então temos em 1831 a regência trina, mas como ela ficou por apenas 3 meses, a gente fala regência trina provisória, certo? Logo em seguida, ainda em 1831, nós temos a regência trina, e aí sim você ouviu na última aula, permanente. Né? Esses três caras. Quem eram os 3 caras? João Braulio, Francisco de Lima e José da Costa. Eu acho que eu não falei na última aula sobre um dado importante, que no Brasil, alguns desses personagens tiveram administração melhor em determinadas regiões. Então temos aqui o Brasil, né, dividido em norte e sul. João Braulio, comandando o norte, como eram 3 pessoas, era mais fácil a administração designada para estas pessoas. Temos João Braulio ao norte, temos José da Costa ao sul, certo? E temos o moderador que estava, inclusive, na regência trina provisória, que é o Francisco de Lima. Vocês lembram quais eram as características que a regência trina, nessa época de 1831 a 1835, teve? Né? Quais foram as características políticas que foram criadas nessa época? O ato adicional é o mais, digamos assim, famigerado ao Enem, vestibulares. Temos o processo criminal, a investigação do processo criminal. Temos a Guarda Nacional, né? Todas essas foram características da época da regência. Né? E esse ato adicional, portanto, ele dá uma certa liberdade provincial. Naquela época, a gente sabe que não existia uma unidade política, ou melhor, existia uma tentativa para manter o Brasil unido, mas as províncias, né, que são posteriormente chamadas de estados, as províncias, elas tinham a sua determinada região, mas só que não tinha liberdade. O ato adicional é né, a estrutura política, a medida política que dá essa liberdade provincial, né? Porque havia muitas questões com Dom Pedro I de ser um rei que suprime muita liberdade, que censura. A gente vê, por exemplo, na Confederação do Equador, a gente vê, por exemplo, na Guerra da Cisplatina, a Revolução Pernambucana, que inclusive nem estava, né, com a Dom Pedro I como o imperador, né? Então a gente vê o imperador como essa persona que obstrui, digamos assim, a liberdade provincial dos estados. Né? Eu falo estados, mas não é necessariamente estado, é província. Né? E
existia essa questão. O ato adicional deu a liberdade provincial não para se fragmentar, mas poder ter um suspiro, para ter melhor dizendo, um respirar na sua liberdade constitucional. Né? Então, por isso, foi criado esse ato adicional. E com o ato adicional também, com a votação e a liberdade que foi dado às províncias, elas votaram, né? Melhor dizendo, o parlamento votou para que essas três pessoas que já estavam tendo conflitos de interesse, né? João Braulio, Francisco de Lima e José da Costa, fosse governado por uma só pessoa, né? Porque naquela época havia muitas revoltas, rebeliões, que eu vou falar no final desta aula de forma resumida, certo? E foi isso, né? Teve uma votação meio que indireta, e essa votação foi dado, né? Foi dado ao ministro da Justiça, que nessa época ainda da regência trina permanente existia, né? Era o ministro da Justiça, chamado Antônio Feijó, né? O famoso padre Antônio Feijó. E aí, ele tem uma certa, digamos assim, uma certa fama de um cara que consegue resolver algumas situações. Como ministro da Justiça, ele consegue um destaque ainda na regência, e ele, portanto, consegue a regência una, não é isso? O período da regência una, que é pelo padre Antônio Feijó. E em seguida temos mais uma regência una, que eu vou falar ainda nessa aula, com Araújo Lima, certo? E aí então vem o golpe da maioridade, aqui em 1840, golpe da maioridade, com Dom Pedro II, que iremos falar e abordar em outra... Dom Pedro II, que iremos abordar em outra aula, tá? Então vamos lá. Então vamos ao padre Antônio Feijó. Em 1834 foi aprovado o ato adicional, que deu mais autonomia às províncias, isso eu falei para vocês, né? Criou a figura da regência una, ou seja, um regente que governaria e era eleito pela Assembleia Geral. Essa eleição, né, esse governo era para durar 4 anos, né? E quem apoiava era chamado de progressista e quem não apoiava era chamado de regressista, ou seja, o ato adicional ele tem uma medida um tanto quanto liberal, tá? Por quê? Porque dava liberdade às províncias, como foi falado. Maravilha? Quem não acreditava, quem era contra o ato adicional, era chamado de regressista, né? Era um liberal, está dentro da concepção, né, do Partido Liberal, mas existia pessoas liberais que concordavam com o ato adicional, tinha outros que não, né? Vamos à regência, esqueci aqui o acento, una de Feijó. Foi o primeiro regente uno do Brasil, né? Defensor do liberalismo e da autonomia provincial. Um cara que contrapunha ele nessa época era o José Bonifácio, né? José Bonifácio, que era conselheiro de Dom Pedro I naquela circunstância da independência do Brasil, né? Inclusive, José Bonifácio, ele era o líder, né, dos restauradores. Lembra que eu falei na última aula sobre os três grupos, os exaltados, os restauradores e os liberais, né? Os moderados, digamos assim. Seu governo foi marcado por instabilidade política, várias revoltas regionais ameaçavam a unidade nacional. Renunciou por falta de apoio, mostrando dificuldade de governar o Brasil no período regencial. O padre Antônio Feijó, ele era um cara que atendia classes,
né, favorecia classes pobres, né, menos favorecidas, digamos assim. Mas só que ele não conseguiu conter as revoltas populares que estavam acontecendo nessa época, né? Você vai ver aqui no final dessa aula que várias revoltas dessa ameaçavam a unidade do Brasil. Você vê que o Brasil é um país extenso, né? É um país grande, e foi preciso muita vigilância para que esse país pudesse ser de forma consolidada, né? Mas só que ele não conseguiu conter essas revoltas, né? E portanto ele renunciou, né? Entre outras medidas que ele teve, né? Ele era um padre, né? Mas era um padre que votava contra o celibato sacerdotal, então ele teve a antipatia da igreja, né, em grande medida. Enfim, foi um tanto quanto desastroso. E ficou apenas 2 anos, né, de 35 a 37. Como eu falei, é inimigo de Feijó, né, inimigo de José Bonifácio, perdão, historiador. Temos, na sequência, né, o Pedro Araújo Lima, de 37 a 40, né? Veja que ele não ficou ainda os anos necessários para poder, então, se estabelecer como o fim do mandato. Foi eleito pelo parlamento representado o Partido Conservador. Então você vê que sai de um partido liberal para um partido conservador. Nessa característica de Feijó para Araújo Lima, certo? Existe sempre essa disputa, como a gente vai ver em Dom Pedro II, a disputa dos liberais e conservadores, né? Sempre esses partidos eles assediaram o Brasil com medidas políticas. Então, Araújo Lima buscou a liberdade, buscou reforçar o poder central para conter a instabilidade, melhor dizendo, né? Então ele foi um cara contra o ato adicional. Ele foi contra a liberdade que as províncias tinham, né, em sua época. Né? Defendia que as províncias não tivessem tanta autonomia. Apesar do centralismo, o país continuava instável, os liberais passaram a defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro para restaurar a ordem e superar o período regencial. Araújo Lima acreditava que a liberdade que foi concedida pelo ato adicional por Padre Antônio Feijó fez com que essas revoltas pudessem explodir no Brasil nessa época, tal qual aconteceu de fato. Mas ele acreditava que isso foi devido à liberdade que foi concedida a eles. Por isso, ele faz a lei de interpretação do ato adicional, que retira a autonomia das províncias. Então você vê, né, no partido anterior, né, no governo anterior de Padre Antônio Feijó, uma criação do ato adicional que dava liberdade, e você vê no momento seguinte, né, a lei de interpretação do ato adicional, que é uma forma de conter um pouco esse avanço, digamos assim, né, do período regencial. Você vê que é um período conturbado, a regência é um período conturbado, a gente percebe isso, e a gente vê que algo semelhante aconteceu nas repúblicas, né, essa confusão de partidos que estão querendo se sobrepor em relação ao outro, certo? O regente Araújo Lima, que era conservador, tentava governar com a centralização, mas os liberais queriam retomar o poder. Para enfraquecer os conservadores, os liberais lançaram a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Em 23 de julho de 1840, no Rio de Janeiro, deputados e senadores liberais proclamaram a Dom Pedro II a maioridade. E mesmo ele tendo 14 anos, a Constituição exigia 18. Bom, a Constituição exigia 18 anos a maioridade de qualquer pessoa. Mas para Dom Pedro II, para ele conseguir, né, ser o imperador, era 21 anos de idade. Certo? E isso foi chamado golpe da maioridade. A antecipação
de Dom Pedro II para ser o imperador do Brasil. Por quê? Para conter as insurreições, as rebeliões, as revoltas que existia naquela circunstância, né, em que o Brasil estava sofrendo essa instabilidade, não somente política, mas também é, de, é, é, de imagem. Não sabia exato quem era o governante, porque tinha a trina, tinha a una, renunciava, etc. Né? Vamos às principais revoltas. Temos a cabanagem aqui no Pará, né, de 35 a 40. Basicamente, os motivos eles foram os mesmos, né? Mas o que houve? Teve camadas populares, os índios, os negros, os mestiços, que lutavam a favor de uma liberdade, né? Queriam se separar, né, da província, e hoje é muito falado, né, a cabanagem como elemento, digamos assim, de revolução hoje, com um teor mais à esquerda, né? O objetivo era maior autonomia política, chegou a proclamar o governo próprio por um tempo, mas houve uma repressão violenta pela parte do governo, né? Cerca de 30 mil mortos. Temos a balaiada, né, no Maranhão, os vaqueiros, escravizados, sertanejos, artesãos. Os motivos era, né, o algodão, e havia um imposto abusivo sobre o algodão e sobre tudo que era produzido pelos escravos. Então você vê misérias, abusos locais, né, exploração muito forte, e era fruto, né, do regime imperial, da regência, né, que estava ali acontecendo, sobretudo de Araújo Lima, certo? Que era um cara conservador, que era um cara, né, bem repressivo nesse sentido, né? Temos a Sabinada, na Bahia, né, a participação média urbana por médicos, militares, profissionais. Os motivos eram o poder central, como eu falei, é basicamente os mesmos motivos, né? E era proclamar a república, né? Por isso que nesse período, como eu falei, eu volto a afirmar que a regência é um período de experiência republicana, né? Experiência emancipatória, porque muitos estados, muitas províncias, melhor dizendo, proclamaram a sua independência, né? Proclamaram a sua república, mas isso não durou por muito tempo, né? Com proclamar a República Baiense, né? Com a promessa de reintegrar ao Império quando Dom Pedro atingisse a maioridade, mas isso não aconteceu, né? Segundo os baianos, na época, eles só iriam proclamar a sua república enquanto Dom Pedro, né, fosse o rei, mas isso era só uma estratégia, evidentemente, para poder se emancipar, tornar-se independente, né? Mas isso foi reprimido, evidentemente, né, no período regencial. Temos a Farroupilha, né, ou a Guerra dos Farrapos, que aconteceu de 35 a 45, né? A participação foi a elite estancieira, que eram os grandes proprietários de gado. Os motivos era um imposto abusivo sobre o controle econômico que a província, melhor dizendo, que o império tinha sobre a região, né, do Rio Grande do Sul. O objetivo era a independência, como eu falei, a criação da República Rio-Grandense, e também a República Juliana, né, segundo o que falava ali em Santa Catarina, né? Foi a revolta mais duradoura, organizada em acordo de paz. O Tratado de Poncho Verde é um tratado que deu uma certa anistia, uma passividade em relação ao governo e à revolta que estava acontecendo, né? É isso. Temos duas, três. Temos a revolta dos malês, que aqui não tá, né? A revolta dos malês, a revolta dos malês foi por motivos religiosos, escravos, né? Escravos islâmicos queriam a sua liberdade. Escravos islâmicos aqui no Brasil, né? Queriam a sua liberdade, queriam a sua participação
o seu culto religioso, uma vez que a Igreja Católica dominava, né, a região brasileira, certo? Então, ficamos por aqui com esse período conturbado, esse período difícil que foi o Brasil, certo? E a gente sabe que esse período foi muito confuso, e ficamos por aqui. Espero que você goste da aula e curta e compartilhe aí com seus amigos, né, a nossa aula. Beleza? É isso. Tamo junto.